Olá, eu sou Meque Augusto Macumo, estudante de doutorado em Teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil. O tema que vou apresentar situa-se no eixo temático número 10, Estrutura Social, Dinâmica e Migração Demográficas. E o trabalho de pesquisa intitula-se Das Diferenças à Diversidade, um olhar novo à questão da imigração. O tema das migrações é hoje, como nunca, muito falado, mercê seja da evolução das comunicações sociais, dos meios de comunicação social, que fazem com que seja um tema muito debatido, falado, conhecido, seja pelas feridas que delas se abrem. Estatísticas mostram, por um lado, o aumento das migrações internacionais e, por outro, o aumento das situações de violência e de indiferença. Porém, a migração, vista como construtora da diversidade, ela ultrapassa toda a diferença. Por isso, este trabalho pretende, partindo da comparação do processo de integração do imigrante com a evolução psicológica e física do ser humano, isto é, do nascimento à vida adulta, dependência, independência e interdependência, mostrar como a migração demográfica constrói a concepção da diversidade e dá lugar ao enriquecimento mútuo. O trabalho está dividido em 4 pontos. Começaremos por apresentar o status quo, o estado das coisas em que nos encontramos hoje. Depois falaremos do conceito de diversidade e depois partiremos para o ponto sobre o trinômio ou a tríade dependência, independência, interdependência, e terminaremos por aplicar este trinômio ou esta tríade à questão da imigração. Então, começamos pelo estado das coisas, o status quo em que nos encontramos hoje. No ano 2020, o relatório das Nações Unidas, segundo o relatório das Nações Unidas, o mundo registrou cerca de 281 milhões de migrantes internacionais por diversos motivos. Isto, cerca de 3,6% da população global. O aumento ocorreu apesar do impacto dramático da pandemia sobre a migração, que incluiu o fechamento de fronteira. Para além das migrações internacionais, houve também migrações internas, migrações internas motivadas pela guerra, pelas calamidades, pela violência e por aí em diante. Por outro lado, sobretudo no que respeita às migrações internacionais, casos de violência, indiferença pelo outro, muitas vezes estranho à primeira vista, têm acontecido. E cada vez mais aumentam estes casos. Quanto a isso, o Papa Francisco, que no seu ministério pastoral se tem ocupado muito com a questão da migração e tem chamado a atenção de todos contra o mal da indiferença, na sua carta Fratelli Tutti de 2020, caracterizando o mundo em que nos encontramos, um mundo fechado, afirma que depois de passos significantes e positivos que se haviam dado depois das 2 grandes guerras, tanto na Europa como na América Latina e outras regiões do mundo, houve uma regressão nesta busca. Diz o Papa, em vários países, uma certa noção de unidade do povo e da nação, penetrada por diferentes ideologias, cria novas formas de egoísmo e perda de sentido social, mascaradas por uma suposta defesa de interesses nacionais. Como também disse o Papa na sua homilia em Lampedusa, Itália, em 2013, na missa pelas vítimas do naufrágio, na relação com o outro, que vem ao meu encontro, a minha pátria, muitas vezes o vemos já não como um irmão a amar, mas, sobretudo, o outro que perturba a minha vida, o meu bem-estar. Então, esse é o status quo em que nos encontramos, de aumento, seja de um lado das migrações, e em particular internacionais, e do aumento também da violência e da indiferença.
Então, passemos para o termo diversidade. A palavra diversidade tem várias acepções, entre as quais tomamos uma que espelha com mais clareza o sentido que queremos dar ao nosso trabalho. Diversidade vista como qualidade que demonstra várias formas ou característica daquilo que possui muitos aspectos. Nesse sentido, para um imigrante, a sua cultura é diversa daquela que ele encontra, no país em que ele chega, no país para onde ele migra, no sentido de ser uma versão diferente, única, mas uma versão diferente, mas que permanece uma versão. Versão da sua, versão da minha, nossa versão. Assim, cada cultura, por ser uma versão diferente da outra, pode encontrar nela, nessa versão que ela encontra na terra onde chega, uma versão da sua, pois há nas culturas uma espécie de mística da cultura, que faz com que elas no profundo, as culturas no profundo das suas características, elas se encontrem, dialoguem e se enriqueçam. Por exemplo, o respeito pela vida, a sua sacralidade, a dimensão religiosa, isto é, do reconhecimento do ser absoluto, etc., fazem parte do tesouro comum das culturas. O fundamentalismo e a mística cultural são duas coisas que são fundamentalmente irreconciliáveis, como no dizer de Juan José Tamayo, quando aborda a relação entre fundamentalismo e mística. Passemos para o ponto sobre o trinômio dependência, independência e interdependência. A professora Vera Martins, no seu livro Seja Assertivo, ela explica que o processo de crescimento e maturidade do ser humano inicia com relações dependentes. As crianças dependem dos pais, dependem dos seus professores, dependem das escolas. Então, ou seja, quando nós somos crianças, somos dependentes. E passa este processo pelas relações independentes na adolescência. Ou seja, quando somos adolescentes, nós somos independentes e muitas vezes, frequentemente, para desespero dos nossos pais. Até culminar nas relações interdependentes típicas de pessoas adultas, de pessoas maduras, em prol de um bem comum. Aplicado este trinômio à imigração, né, partindo desta comparação com esta evolução psicológica e física do ser humano, do nascimento à vida adulta, nota-se que a pessoa que migra da sua terra para outra, sobretudo para nesta última se instalar, experimenta esta tríade. Ela passa quase sempre por uma dependência à terra que o acolhe, seja financeira, seja de costumes. Financeira porque ainda carece de integração neste sentido e precisa da ajuda de quem o acolhe para sua sustentação. De costumes porque ainda deve aprender o modo de ser e de estar, né, da comunidade que o acolhe, se quer ser aceite, se quer ser compreendido. E percebe que alguns dos seus costumes podem ferir sensibilidades e assim aumentar a rejeição ou criá-la. Porém, ele não perde a sua identidade. Não se liquidifica no todo, mas situa os seus costumes no âmbito privado, até como condição da sobrevivência, da sua sobrevivência como pessoa, da sua identidade, da sobrevivência do seu eu. A segunda fase é a fase da independência. A pessoa que migra, o imigrante, vai construindo uma independência. Mas esta independência espera-se que seja uma fase transitória para a maturidade cultural e intercultural. Implica esta independência uma posição autossuficiente para atingir um determinado objetivo. Na prática, estamos dizendo que a pessoa que imigra
num certo país, já se encontra suficientemente autossustentável, ainda que muitas vezes, né, ocorre que o seu estilo de vida esteja aquém do desejado relativamente aos nativos, mas pode por si só, à custa de não pouco sacrifício, sustentar a si e a sua família. Ele também consegue, do ponto de vista de costumes, situar-se, né, no universo que o acolhe, levando os seus valores à esfera pública. Porém, às vezes pode chocar-se com os usos e costumes de quem o acolhe, porque muitas vezes eles podem teimar em afirmar o seu eu, a sua identidade, e tudo o que disso decorre é uma terra que continua para aquele, no imaginário daquele que o acolhe, que continua uma terra alheia. Tanto para o imigrante, tanto para aquele que o acolhe, espera-se que todos cheguem a uma interdependência, que leva o imigrante a olhar para quem habita a terra que o acolhe, e este, por sua vez, para o imigrante, como pessoas, como alguém que tem uma cultura diversa e não diferente, que tem uma cultura, uma outra versão, que pode enriquecer a versão já existente de cada um, daquele que está na sua terra, ou a versão do imigrante que chega, que vive, digamos, né, na terra que o acolheu. E sem juízos de valor, aceitar o outro e reconhecer uma grande riqueza em si. Esta saída de uma visão pessimista, indiferente ou de medo do outro, a uma visão de encontro, representa a ritualização de nossa passagem para uma relação de interdependência. E tal como o adolescente, que precisa de trocar sua independência, sua sonhada independência, pela interdependência do mundo real, esses todos são avanços que o homem, tanto o imigrante, tanto aquele que o acolhe, não podem procrastinar. A diversidade cultural é uma riqueza. Assim, a migração torna-se fonte de enriquecimento mútuo e, abusando um pouco do princípio da não contradição, podemos dizer que a cultura alheia, né, na verdade, não é uma cultura alheia. Ela tem muito a dizer de cada um. Ela é uma versão da cultura universal e torna-se um movimento de revelação contínua do tesouro que a cada um pertence. Se já a globalização em si é um motivador de encontro, a migração ela é, poderíamos chamar, uma antecipação do fenômeno do encontro cultural, um encontro em loco mais afetivo, efetivo e enriquecedor. Assim chega-se à conclusão de que se as diferenças nos afastam, as diversidades nos aproximam e faz-nos dialogar de igual para igual, levando tanto um quanto o outro a uma exultação pelo encontro. Poderíamos terminar este trabalho fazendo referência a um exemplo disso, de uma migração, de como a migração pode levar à exultação, ao regozijo, apesar de tudo o que pode acontecer. Ilustra bem isso uma frase que aparece no último episódio da primeira temporada do filme Raiz de 2016, do original inglês The Roots. A trama acompanha a linhagem de uma família escravizada, começando pelo retrato do corajoso Kunta Kinte, que foi sequestrado da África e enviado como escravo aos Estados Unidos, e que sempre se recusou a aceitar seu nome de escravo e manteve sempre a sua fé. Seus descendentes mantiveram este seu gesto heróico, esta sua ligação às suas raízes, escrevendo seu nome entre as futuras gerações até o fim da escravidão. No último episódio, a atriz Matilda talvez é uma das frases mais belas desta série, mais marcantes desta série. Ela diz: "Bendita esta terra, porque o meu povo descansa sobre ela." Assim mostra que uma terra para a qual e para cujos habitantes só se podia esperar maldição como retaliação do sofrimento de que se foi vítima, pode ser bendita. A terra que se pisa, a terra onde pisamos, pode ser uma terra estrangeira, mas ela torna-se bendita pelo encontro de culturas. Assim,
um novo olhar para a migração deve ser um olhar de exultação. Muito obrigado a todos pela